Esse é o primeiro vlog de viagem do canal e dessa vez eu tô indo pro Rio de Janeiro. Não sai daí que depois da vinheta eu te conto tudo do que vai rolar por aqui. Olá, Segui Chique, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Anderson Delfini e por aqui você já sabe, a gente fala de estilo e comportamento toda terça e toda quinta às 18 horas, sempre com um vídeo inédito para você aqui no canal. Não me conhece ainda? Então me segue lá nas minhas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo para você. Por lá eu sempre posto conteúdos diferentes do que eu posto aqui no canal e a gente pode ter uma interação um pouco maior. Aliás, se você não me conhece, muito provavelmente é porque você não é inscrito aqui no canal, então já aproveita, se inscreva e ative as notificações aí no sininho, que é para você receber um aviso toda vez que tiver conteúdo novo aqui no canal. A gente também já tem aqui no canal o botão do Seja Membro. Clicando lá, você se torna um membro Segui Chique Premium do canal, com vantagens exclusivas. E aí você também estará ajudando a gente a continuar produzindo conteúdo sempre de qualidade para você. Então apoie o canal clicando lá no botão Seja Membro. Hoje eu tô no aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, e eu tô embarcando para o Santos Dumont, lá no Rio de Janeiro. Tô indo gravar a Casa Cor, mas eu resolvi que eu vou fazer um vlog de toda a viagem, porque hoje é quinta-feira e eu vou ficar até domingo no Rio. Então vou conhecer lugares bem legais e vou fazer um vlog para você. Lugares que eu já conheço e lugares que eu ainda vou conhecer. Eu vou pro Cristo Redentor, pro Pão de Açúcar, pra Catedral Metropolitana do Rio, Parque Lage, enfim, vou para um monte de lugar bacana e você vai me acompanhar durante todo esse vídeo, além, é claro, do vídeo que vai sair da Casa Cor 2024 Rio de Janeiro. Então, ó, vamos começar a nossa viagem? Bora? Eu vou embarcar agora e quando chegar lá no Santos Dumont, eu volto. Até já! Fui! Na mágica da edição, eu já estou aqui no Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e daqui eu vou pegar um carro de aplicativo e eu vou lá para a Catedral Metropolitana de São Sebastião, que é a Catedral do Rio de Janeiro. Uma catedral bem bonita, parece a Catedral de Brasília, ela é bem legal, vocês vão ver, quem não conhece, ela tem uns vitrais bem bonitos. Bora, vamos lá comigo! Gente, essa é a Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, Catedral de São Sebastião, e ela é uma catedral de arquitetura moderna. E agora a gente vai entrar lá e eu vou te falar um pouco mais sobre a catedral. Do aeroporto aqui não deu 10 minutos, o táxi custou R$33, eu preciso dizer para vocês, tá? Então vamos entrar lá? Vem! Então, gente, essa é a visão que a gente vai tendo entrando aqui na catedral. Ali na frente está o altar maior. Olha essa construção aqui. É uma catedral bem diferente. A arquitetura dela, como eu falei para vocês, é uma arquitetura moderna. Aqui atrás está tendo uma restauração desse vitral. Ela é bem diferente, bem bonita. Aqui a gente já está bem de frente para o altar. A gente tem aqui uma imagem, olha, que fica suspensa. Claro que ela está suspensa por cabo de aço, mas a gente nem vê direito os cabos. E a gente tem efeito dessa imagem flutuante. E aqui o altar da igreja, da catedral. Olha, esse é o mural da parte de trás. A gente entrou então de lá da rua. Ela tem esse formato redondo. Esta catedral, ela substituiu a igreja da Nossa Senhora do Carmo, que era a antiga catedral. O arquiteto dela é o Edgar de Oliveira da Fonseca. Como eu falei para vocês, ela tem um estilo arquitetônico moderno. Ela foi inaugurada em 1976, tem capacidade para 20 mil pessoas e a altura total aqui do chão ao teto, na parte central, é de 75 metros. É uma catedral bem bonita, bem diferente.
Vou chegar aqui um pouquinho mais perto do altar. O pessoal está fazendo uma manutenção lá, uma limpeza do altar. E é isso, a Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. Aqui a gente vai tendo algumas imagens, algumas esculturas, a Via Crucis. Aqui a gente vai ter algumas imagens de São Sebastião. Tem um reflexo ali, mas essa é uma das imagens de São Sebastião. Aqui por trás a gente tem uma capela. Vou chegar aqui na capela com vocês. Aqui a gente já está na parte de trás do altar, onde a gente tem essa capela. A gente tem uma imagem de Nossa Senhora Aparecida de um lado e do outro lado mais uma imagem de São Sebastião, que é o padroeiro do Rio de Janeiro, né? Por isso a catedral também, em homenagem a São Sebastião. Aqui, olha, a gente está na parte de trás já do altar principal da catedral e aí a gente tem essa capela aqui. Então é isso, a Catedral Metropolitana de São Sebastião. E agora a gente vai para a Igreja da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência. A gente escolheu começar pelas igrejas porque elas estão abertas, porque tudo aqui no Rio abre por volta de 9h30, 10 horas da manhã. Como o voo era bem cedo, então aproveitei para fazer as igrejas que já estão abertas neste horário. Então agora vou caminhando porque é bem pertinho e daqui a pouco eu te mostro a Igreja da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência. Quero terminar aqui uma imagem de frente do altar para vocês ficarem com uma imagem bonita aqui da Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. Gente, olha, aqui essa parte inclinada que vocês estão vendo no centro da tela é a catedral, da onde eu saí andando e eu vim a pé. Esse prédio grande que vocês estão vendo aqui, ó, no centro da tela, atrás dessa árvore grande, é o prédio da Petrobras e aqui ao lado o prédio do BNDES. Então não levei nem 10 minutos a pé e ali embaixo é a Igreja da Venerável Terceira Ordem de São Francisco da Penitência. Eu, aliás, falei no outro take, falei vulnerável. Claro, óbvio que tá errado. Assim que eu desliguei a câmera, fiquei pensando, claro que não é vulnerável, é Venerável Ordem, né? E aqui a gente tem uma área de jardim bem bonita, com as fontes. Como não levou nem 10 minutos, eu cheguei cedo aqui e a igreja só abre às 9. Então eu tô esperando e daqui a gente já avista ali, ó, o Teatro Municipal, que eu vou daqui a pouco para lá. Então a gente tem esse jardim bem bonito aqui. O mosteiro fica aqui em cima, mosteiro, convento, e a igreja fica lá embaixo, e já tá quase dando 9 horas que ela vai abrir e a gente vai para lá. Então chegando aqui no acesso, ali embaixo a gente tem o elevador que não está funcionando, então a gente tem que ir pela escadaria. É bom dizer porque a acessibilidade, que seria o elevador, está fechado momentaneamente, e aí a gente tem essa escadaria para chegar lá no convento. Vamos para lá. Então a gente, só para vocês entenderem, eu vim de lá de baixo, subi essa escadaria toda aqui, ó, e a gente chega aqui no convento, tem mais um pedacinho de escada. Vamos lá encarar mais esse finalzinho de subida aqui. Então, olha, depois da gente subir a escadaria, a gente chega nessa primeira igreja, que é a Igreja de Santo Antônio. Não é ainda a Igreja de São Francisco da Penitência. A gente vai entrando aqui, olha, e a gente tem um altar bem bonito lá no fundo, um altar bem barroco, bem entalhado. Ele é todo recoberto por folha de ouro, e a gente tem Santo Antônio lá, mostrando bem no detalhe para vocês. E
aqui na lateral a gente tem um outro altar, que a gente tem ali dentro a urna do Santíssimo e na lateral um mausoléu. Esse mausoléu certamente é de uma cabeça coroada, tem brasão, tem as bandeiras, olha aqui, de frente a ele. E esse é um altar de Nossa Senhora, olha. Se não me engano, é Nossa Senhora Conceição, mas eu não tenho certeza quanto a isso. Olha, o restante da igreja é bem simples, inclusive a parte aqui do fundo da igreja, ela tá bem rústica. E aí a gente saindo aqui da igreja, a gente tem lá embaixo o Largo da Carioca. Para cá a gente vai para o museu, que a gente entra aqui pela lateral, e para a igreja de São Francisco. Então aqui a gente vai ter um museu sacro e a igreja de São Francisco da Penitência. O museu em si não tem nem muitas coisas para ver. O que vale mesmo é a igreja de São Francisco. E a gente tem também essa capela. É uma capela bem simpática, realmente bem bonitinha, e faz parte do museu. Tem uma claraboia. O museu, na verdade, ele tem um acervo bem restrito, não tem grandes atrativos. Vale realmente a visita pela igreja de São Francisco e essa capela, que é bem bonitinha, bem simpática. Aqui pelo museu a gente tem acesso a esse altar lateral que eu mostrei para vocês de lá de dentro da igreja de Santo Antônio. Aqui a gente tem a urna do Santíssimo, aqui a gente consegue ver um pouco mais de proximidade. Deixa eu tentar não pegar com reflexo, a luz não ajuda muito. Então ali está a igreja de Santo Antônio, que foi a primeira que eu mostrei para vocês, e aqui a gente tem a urna do Santíssimo. Aqui a gente tem o altar, um altar bem imponente, bem barroco também, com bastante ouro. E aqui a gente tem o mausoléu, obviamente é uma cabeça coroada, olha, porque a gente tem lá em cima a coroa, o brasão, e é na verdade de um príncipe da família real brasileira, Dom Pedro Carlos Bourbon e Bragança, que é descendente do Dom João VI, da Dona Carlota Joaquina, enfim. Então a gente tem esse altar lateral aqui da igreja de Santo Antônio, que foi a primeira que a gente visitou aqui. Bom, gente, agora eu vou descer essa escadaria aqui, ó, e a gente vai sair lá no Largo da Carioca, lá embaixo, e do Largo da Carioca eu vou pra lá, que eu vou chegar no Real Gabinete de Leitura. Então, vambora, que agora nós vamos pro Real Gabinete de Leitura, ó, tem uma escadariazinha aqui pra descer, a gente sai no Largo da Carioca, vai contornando pela esquerda e chega lá no Real Gabinete de Leitura. Vamos lá que esse é bem bonito também, vale a pena. Tá bonito esse passeio, hein? Tá valendo o teu joinha, eu acho, hein? Um joinha, e se não é inscrito no canal, agora é a hora. Já se inscreve. E não esquece, claro, de no final do vídeo compartilhar o vídeo. Vamos lá, Real Gabinete de Leitura agora. Nem 10 minutos de caminhada e a gente já chega aqui no Real Gabinete de Leitura, que tem essa fachada bem bonita, e vamos entrar porque vocês vão ver a beleza que a gente tem lá dentro. O Real Gabinete é uma biblioteca da época da vinda da família real portuguesa ao Brasil. A gente já tem um hall de entrada bem bonito aqui, bem imponente. E aí, gente, eila, olha que coisa mais bonita. É realmente muito bonito.
uma clarabóia lá em cima, um lustre pendente. Aqui a gente tem um álbum em homenagem a Eduardo de Lemos, presidente do Real Gabinete Português de Leitura. É um espaço que podem ser consultados os livros de verdade. A bibliotecária fica lá e quem quiser pode realmente consultar os livros. Ali o funcionário está fazendo a retirada de um livro, provavelmente para alguém. Aqui eu mudei um pouco a luz para vocês terem uma noção melhor. Gente, agora eu tô deixando o Real Gabinete de Leitura e tô indo lá pra Confeitaria Colombo, que é uma confeitaria super tradicional aqui no centro do Rio de Janeiro. Então bora lá, uma caminhadinha de 6 minutos e a gente chega lá na Confeitaria Colombo. Vamos lá? Simbora! No caminho entre o Real Gabinete de Leitura e a Confeitaria Colombo, tem essa linda igreja, que é a Igreja de São Francisco de Paula. Também uma igreja bem barroca, aqui com uma pintura nesse tom bege, acinzentado, muito bonito, muito ornamentada. Vale a pena entrar, dar uma olhadinha, fazer a sua oração, se você é de fé católica, mas em termos de arquitetura, é uma igreja bem bonita que vale a pena a visita. Ali atrás a gente tem o órgão e é isso. É uma visitinha rápida e a gente vai para a Confeitaria Colombo. Gente, olha, eu já tô no segundo andar da confeitaria, depois eu vou mostrar pra vocês o primeiro andar. É que a gente chegou, ela tava fechada, e aí a gente já subiu, porque o segundo andar é onde a gente tem a cúpula. Olha aqui, a gente tem esse vitral super lindo, e aí a gente tem o salão, e lá embaixo a gente tem o outro salão. Esses espelhos todos são espelhos de cristal, que vieram da Antuérpia, e eles têm molduras em madeira de jacarandá. Olha, eu vou dar uma geral para vocês aqui no andar de cima. Ela foi fundada em 1894, com referências à Belle Époque. Foi reformada entre 1912 e 1918, quando foi dado esse toque de Art Nouveau nos gradis. E esses espelhos, como eu disse para vocês, trazidos da Antuérpia, são espelhos gigantes. Vocês vejam que o pé direito aqui é bem alto e os espelhos pegam praticamente o pé direito todo. E gente muito famosa frequentou aqui. Chiquinha Gonzaga, Olavo Bilac, Rui Barbosa, enfim, mais uma vez o teto aqui para vocês. O salão aqui em cima tem espelhos um pouco menores. Ali a gente tem a entrada que vai para a rua. Aliás, a entrada que vem da rua, né? E é isso, gente, um marco da arquitetura carioca. A Confeitaria Colombo é um bom lugar para você fazer uma refeição. Aos sábados eles têm feijoada, comer um doce português, tem estilo aqui do Rio de Janeiro, fazer um almoço gostoso. Eles servem sanduíches, eles têm buffets e é possível você levar latas de doce para casa como recordação, como lembrança. Gente, aqui tá a parte de baixo, então para vocês, olha o tamanho desses espelhos. Esse é o salão da Confeitaria Colombo. A gente tem um bonito espelho lá no final, que é o mais imponente de todos. Olha essa moldura ao redor do espelho. E aí a gente tem todo esse salão de espelhos aqui, ó, ali no fundo a rua. E a gente tem aqui a clarabóia, então a gente estava lá em cima e agora aqui a gente está mostrando o andar de baixo para vocês. Só para vocês terem uma noção, eu pedi um bolinho de bacalhau, uma coxinha, um pastel de Belém e 2 águas e ficou R$75. Então isso para vocês terem uma noção. E agora eu tô indo para o Teatro Municipal. Algumas das delícias aqui da Colombo, tem muito pastel de Belém, tem muito pastel de nata. Aqui a gente tem o balcão de souvenirs que a gente pode levar para casa, os docinhos, as latinhas de doce, e ao lado a gente tem os salgados aqui da Colombo, as famosas empadas.
Gente, cheguei aqui, olha, no Teatro Municipal. Ele é inspirado no Opéra de Paris, mas a visita guiada estava com o horário errado no site. Dizia que tinha 11, meio-dia e 14 horas e 16 horas. Eu cheguei para a visita do meio-dia, que a moça disse que estava errado no site, não existe. Eles estão, inclusive, corrigindo. Eu não vou poder esperar das 14, porque eu tô indo lá para Casa Cor filmar. Se eu ficar aqui, eu não consigo filmar Casa Cor para vocês. Então eu não vou poder ficar para visita guiada. É uma visita que vale a pena, eu já fiz de uma outra ocasião. Ela é bem bonita, vale a pena. A gente vai inclusive embaixo dessa cúpula que ele tem, com essa águia bonita. A gente vai embaixo dessa cúpula aí, quando faz a visita interna guiada, vai até o palco. Infelizmente hoje eu não vou poder fazer. Eu vou ver se eu acho as imagens que eu fiz da outra vez, e aí a gente faz um insert aqui no vídeo para vocês com as imagens da outra visita que eu fiz. Vou pegar aqui outros ângulos para vocês, se você tiver oportunidade. A visita só é vendida meia hora antes da visita, na bilheteria na lateral do museu, e só entram 40 pessoas. Inclusive ela disse que de hoje, mesmo que eu quisesse esperar, estava esgotado, então não tem condição de fazer a visitação mesmo. Então é isso, gente. Tá aí o museu para vocês, o Museu Teatro de Paris. Olha, o sol tá tão forte que eu tô ficando já meio tonto. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é inspirado na Ópera de Paris. A gente está aqui com 35 graus de temperatura nesse momento. Está bem quente, a sensação térmica deve estar muito pior, então é um dia bem quente aqui no Rio. O teatro é realmente muito, muito lindo. Se você conseguir fazer a visitação, aqui ó, é a bilheteria, tem que chegar com meia hora de antecedência. Já fica a dica aí de que é às 11, às 14 e às 16. Não vende pelo site, tem que comprar pessoalmente. E é isso, gente. Todas as dicas estão na descrição do vídeo, os endereços, telefones e sites dos locais que eu tô mostrando, tá bom? Então, qualquer dúvida, vai lá na descrição, tem todos os contatos que vocês precisarem. Bom, tô indo lá para Casa Cor para filmar. Eu não vou pôr a Casa Cor neste vídeo, será um vídeo à parte. E é isso, gente. Partiu Casa Cor. Gente, já cheguei na Casa Cor. O nosso vlog vai ter uma interrupção, porque a Casa Cor é um outro vídeo. Então, quando terminar o vlog do Rio de Janeiro, você vai lá curtir o vídeo da Casa Cor Rio de Janeiro 2024, tá? Então, nós vamos continuar daqui a pouco o vlog, mas agora eu vou gravar a Casa Cor. Bom, gente, continuando o vlog, eu gravei a tarde inteira na Casa Cor, tá linda. Não percam o vídeo da Casa Cor Rio de Janeiro 2024. E aí eu fui pro hotel, tomei um banho e agora vim, ó, pro Boteco Belmonte, que é um boteco bem tradicional e gostoso aqui do Rio de Janeiro. Serve aquelas comidinhas de boteco, a empada, que é tão tradicional aqui do Rio de Janeiro. Enfim, aquelas comidinhas bem gostosas de boteco, vários drinks, bebidinhas. Ele fica aqui na Vieira Soto. Ó, essa aqui é a Vieira Soto, que é uma das avenidas mais conhecidas, com a Farm de Amoedo, que é essa outra rua aqui, que é uma rua bem conhecida. Então vamos lá pro Boteco Belmonte, porque agora é a hora daquele drink, daquela caipirinha, daquela comidinha de boteco, para encerrar a noite legal, pra gente continuar esse vlog amanhã. Mas vamos lá que ainda tem coisa pro dia de hoje. Bom, gente, é isso. Olha, o bar vai rolando. Tem um bonito balcão aqui onde vão sendo servidos os chopps.
tem uma escadaria bonita aqui. As comidinhas vão saindo de lá. Esse é o ambiente aqui do bar. As bandejas de empada vão passando e aí você vai comandando as empadas que você quer, que são tão tradicionais no Rio. E eu vou te mostrar agora o andar de cima aqui do bar, porque é super bonito. Vamos subindo. Olha, aqui a gente já vê a parte de baixo lá do bar, ó. É um bar bem bonito, bem legal, super badalado e agitado aqui em Ipanema. Vamos subir mais um andar. Eu vou te mostrar o andar de cima. Aqui a gente está chegando no andar de cima. Aqui no andar de cima tem alguns shows e, portanto, tem o couvert artístico. Agora tem um DJ tocando. Olha lá, ó. É o DJ, qual o seu nome? Mark. DJ Mark aí, ó. Tá agitando a noite da galera aqui. Lá embaixo não tem o couvert artístico. Aqui em cima, se você escolher a mesa, tem o couvert. Olha lá. E aqui em cima a gente tem a vista pra praia. Olha, essa é a vista que a gente tem do andar de cima. O pessoal aproveita para fazer umas fotos, porque fica bem bonito. E é isso. Esse é o bar, o Boteco Belmonte, aqui em Ipanema. A descrição, os dados, tudo que você precisa, endereço, site, tá na descrição do vídeo. E vamos lá para baixo, que afinal de contas agora é hora da gente se divertir com os drinks e as comidinhas aqui do Belmonte. Olha, aqui são algumas das delícias do Belmonte, ó. Tem risoles, tem empada, tem croquete, enfim, essas são só algumas das delícias. Olha lá as porções que saem aqui, ó. Ó que bonito! Olha lá, ó. É isso. Gente, encerrando nosso primeiro dia do vlog. Agora eu vou para casa, porque é hora de descansar e se preparar para o dia de amanhã. Que amanhã tem muito mais nesse vlog do Rio de Janeiro. Boa noite. Oi, gente, bom dia, dia 2 começando. Eu tô andando aqui pela praia de Ipanema, indo sentido Copacabana. Olha esse visual, gente, olha essa praia. O dia tá bonito, tá ensolarado. E eu vou pro Forte de Copacabana tomar um café da manhã e conhecer e visitar o forte. Na verdade, eu já conheço, vou mostrar pra vocês. E aí vou visitar o forte e depois de ir lá eu conto pra vocês onde eu vou depois. Que hoje o dia promete. Não sai daí, fica aí nesse vlog que tá legal, tá valendo. E não esquece, hein? Já vai dando aquele joinha pra mim aí, pra ajudar o engajamento do vídeo. Curte, compartilha e se inscreve no canal sempre. Aquelas 3 coisinhas básicas. Bora continuar esse dia 2 pelo Rio de Janeiro. Gente, parei para apreciar toda essa vista. Eu vim de lá de Ipanema, tô indo sentido Copacabana. Aqui é o Arpoador, a pedra do Arpoador aqui atrás. E agora eu vou continuar pra gente chegar no Forte de Copacabana. Vamos lá? Gente, cheguei aqui no Forte de Copacabana. Vou pegar essa filinha aqui, ó, pra comprar o ingresso, pra poder entrar. São R$20 o ingresso. E aí a gente vai entrar lá no Forte. Bora pegar a fila. Olha, eu tô entrando então aqui pelo Forte, fazendo uma correção. O valor do ingresso são R$10 e não 20. E só aceita dinheiro, não aceita cartão, é dinheiro, aliás, nem Pix. Só dinheiro, então venham preparados, custa R$10 a entrada e 5 a meia. E aí a gente vai chegando aqui, ó, já no café, ali na frente a gente já tem o café. Aqui, gente, eu já tô no Café Colombo, então, ó, você vai tomando café aqui, vendo o mar. Esse é o Colombo, mas como eu tive na Colombo ontem, eu vou lá no outro café, vamos ver o outro café lá como é que tá. Eu acho que é menos cheio. Aqui, ó, gente, é o 18 do Forte, ele é menos cheio, porque, claro, todo mundo pretende vir na Colombo, mas como eu tive ontem na Colombo, então eu vou ficar aqui no 18 porque é mais tranquilo e assim eu experimento um outro café.
Ali, olha, é a cúpula da fortificação. Então agora eu vou fazer a subida que é por aqui, ó. Vou subir lá na cúpula para chegar ali, que é onde a gente tem uma vista super bonita. A gente veio de lá de baixo, olha, o café tá ali nos guarda-sóis vermelhos. Aqui a gente tem o mar, a fortificação tá ali, olha. Eu vou primeiro subir na cúpula, depois eu vou lá na fortificação. Então vamos subir, vamos lá. E aqui eu tô chegando na cúpula do canhão, olha, que é onde a gente tem a vista. Então ali a gente tem o canhão propriamente dito, e daqui a gente tem uma vista de toda a Baía da Guanabara. Então ali é Copacabana e aqui é a Baía da Guanabara. Essa fortificação, ela começou a ser construída por ordem de Dom João VI, rei de Portugal, na época em que a família real veio para o Brasil, porque eles achavam que o Brasil podia ser atacado. Na verdade, a obra demorou muito para ser concluída. A família real, inclusive, foi embora do Brasil, voltou para Portugal e o forte não estava pronto. Ali então a gente tem a Pedra do Arpoador, onde o pessoal costuma ir no fim da tarde para ver o pôr do sol. E aqui a gente está na cúpula da fortificação do Forte de Copacabana e um dos canhões. Ali a gente tem Copacabana e aqui o outro canhão. A gente está exatamente em cima do teto do forte. E agora aqui a gente está indo na entrada embaixo da cúpula, onde a gente vê o canhão. Aqui é o forte por baixo propriamente dito. Vamos entrar lá. Aqui a gente vai chegando, a gente tem ali Nossa Senhora de Copacabana e aqui a gente tem o canhão propriamente dito. Olha aqui, ó. Aqui a gente está exatamente embaixo do canhão. Aqui algumas das balas que são usadas no canhão. Aqui a gente está exatamente embaixo do forte, embaixo do canhão. Aqui é onde são colocadas as balas para o canhão fazer a artilharia. O forte ainda tem uma parte do museu que você pode ver os uniformes, um pouco da história do exército. E é isso, o Forte de Copacabana. E daqui a gente parte pro Corcovado. A gente vai pro trem e vai subir o Corcovado pra gente chegar no Cristo Redentor. Tô entrando agora no trenzinho que sobe o Corcovado. Então a gente tem um trem que vai subir todo o morro do Corcovado pela Floresta da Tijuca pra gente chegar lá em cima do Cristo. Então esse é o trenzinho que sai aqui da estação do Cosme Velho e sobe o morro do Corcovado pra gente chegar no Cristo lá em cima. Nosso trenzinho tá subindo. O trem foi inaugurado em 1884 pelo imperador Dom Pedro II e ele atravessa a maior floresta urbana do mundo no Parque Nacional da Tijuca, que é um pedaço de reserva de Mata Atlântica. É um trem elétrico, por isso ele é ecologicamente correto, porque ele não polui o meio ambiente. E toda a arrecadação da bilheteria é destinada ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade para a conservação da própria Mata Atlântica. A altura do Corcovado é de 710 metros. E no alto do Corcovado a gente vai ter o Cristo Redentor. Aqui a gente tem a escadaria, a gente desceu do trem e agora tem a escadaria que a gente sobe até o monumento. Tem a opção de subir de elevador, eu optei por subir de escada pra gente tendo a vista à medida que vai subindo. Esse tipo de vista, por exemplo, ó, aqui a gente vê o rio lá embaixo, ó. A gente tem o Jockey lá embaixo, ali é a lagoa, ó, a Lagoa Rodrigo de Freitas, o Jockey, ó, final da escadaria, a gente chega já nessa visão das costas do Cristo. Aqui a gente tem a capela que fica embaixo, as pessoas vêm, fazem uma oração, a gente tem essa capela aos pés do Cristo. E aqui a gente tem um mirante, vamos ver o que a gente tem de vista aqui desse mirante. A gente tem uma vista lá do rio lá embaixo. E aqui a gente tá chegando no Cristo, ó. Vamos subir mais um pouquinho. Olha, gente, eu não sei se é tatu, eu não sei se é saruê, mas tá aqui, ó. Tá todo mundo encantado com ele aqui. Ó, já tô no trecho final da subida, tá ali em cima, que o pessoal já começa a fazer umas fotos e vamos pro trecho final dessa subida, vai chegar lá no Cristo. E agora sim a gente tem uma vista mais geral do rio lá embaixo. Ali a gente tá vendo o Pão de Açúcar e aqui, ó, tem pouca gente para ver o Cristo, dá uma olhada, ó, que tem de gente fotografando, que tem de gente olhando e ele tá aqui na minha lateral, ó. Agora eu vou tentar um lugar lá, ó, pra poder mostrar de frente pra vocês.
Gente, ó, é uma loucura o que tem de gente. E o Cristo tá aqui, ó. Estamos aos pés do Cristo. Ó, o pessoal faz foto e vamos tentar ir mais lá pro fundo, que é pra conseguir uma vista melhor. E as fotos vão acontecendo aqui, ó. Olha, fazia algum tempo que eu não vinha pra cá. Eu nunca peguei isso tão cheio. Já deve ser a terceira ou quarta vez que eu venho aqui. E eu nunca peguei isso tão cheio assim. O mundo realmente tá muito cheio de gente. Olha isso, gente. Todo mundo fazendo foto, todo mundo buscando o seu lugarzinho, a melhor pose. Tem mais uma vista pra lá. Tá aí o Cristo Redentor. É impossível fazer uma foto sem ter alguém junto na foto com você, porque tá muito lotado de gente, olha. Como eu disse, é a terceira ou quarta vez que eu venho aqui. Eu nunca vi isso aqui tão cheio como tá hoje. Gente, vou descer agora pra gente ter a vista ali do mirante. Vamos lá, tentando chegar no melhor ponto da vista do rio. Tentar um lugarzinho ao sol aqui, ó. Aqui a gente tem uma vista mais geral aqui do rio. E ali a gente tem o monumento. Tá um dia lindo. O dia começou um pouquinho nublado, mas o sol veio agraciar aqui, dar o ar da graça. Aí lá embaixo a gente tem o Maracanã redondo ali. E na frente o menorzinho, redondinho menor, é o Maracanãzinho. Aqui na parte de trás do Cristo a gente tem mais uma capela. Na verdade é a capela que fica aos pés do Cristo. Aqui a gente tem uma imagem de Nossa Senhora. O pessoal vem fazer a oração aqui, ó. Então tá lá a imagem de Nossa Senhora. O pessoal vem aqui e agradece. A gente tá exatamente embaixo do Cristo. O Corcovado, como eu falei, tem 710 metros de altura e o Cristo tem 38 metros mais 8 do pedestal. São 28 metros de largura e ele tem 1.145 toneladas. Ele foi construído na França a partir de 1922 e foi inaugurado no dia 12/10 de 1931, no dia de Nossa Senhora Aparecida. E é por isso que tem uma capela aos pés do Cristo, embaixo dele, em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. Ele recebe por ano em torno de 2 milhões de visitantes e em 2012 ele foi considerado Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco. E agora eu já tô descendo o trem aqui do Corcovado, indo embora, porque partiu o Parque Lage. Então vamos embora pro Parque Lage. Aqui a gente tem a reserva da Tijuca de novo, agora na descida. E é isso, partiu o Parque Lage. Bom, é isso. Acabou o passeio aqui pelo bondinho do Corcovado, pelo trem do Corcovado, não é bondinho, é trem do Corcovado. E agora eu tô saindo aqui já na estação do Cosme Velho, porque eu vou pegar um carro de aplicativo para ir lá pro Parque Lage. Então vamos embora pro Parque Lage, continuar o nosso passeio aqui pelo Rio de Janeiro. Dá uma olhada aqui, ó, na estação, essa é a estação do Cosme Velho, ó, onde a gente pegou o trem, não é bondinho, Anderson, é trem para subir e o trem para descer. E agora vamos embora pro Parque Lage. Partiu! Gente, tô chegando então aqui no Parque Lage e o tempo tá dando uma mudadinha agora. Deixa eu mostrar ali embaixo pra vocês. Tem uma construção bonita ali, ó. A mansão que todo mundo gosta e vem aqui pra ver, tá aqui, ó. Nós vamos subir lá, que é onde tem aquela imagem bonita daquele espelho d'água e tem aquele café onde fica a mansão do Parque Lage. Na verdade, vou contar pra vocês, vou subindo e vou contando a história daqui pra vocês. Então vamos lá, eu vou contando essa história que em 1811, Rodrigues de Freitas Melo e Castro adquire essa fazenda que pertencia ao Sebastião Fagundes Varela, que chamava-se o Engenho de Açúcar del Rei. E em 1859, Antônio Martins Lage compra essa propriedade. E aí que é dado o nome de Parque Lage. Depois, em 1900, essa propriedade passa por herança aos 3 filhos dele e
E em 1913, a propriedade é comprada pelo Dr. César de Sá Rabelo e fica com essa propriedade até 1920, quando então o Henrique Lage, neto do Antônio Martins Lage, consegue reaver a propriedade da família, e aí ele começa a se endividar com o Banco do Brasil e ele perde a propriedade para pagar a dívida. E depois o parque passa a ser propriedade então do Estado e foi tombado como patrimônio histórico e artístico do governo pelo Carlos Lacerda, na época governador aqui. Então, ó, tô chegando na propriedade, na casa que todo mundo vê. A gente tem um jardim bonito aqui, ó, com uma fonte que fica em frente à casa, e aí vou te mostrar. Essa é a mansão que a gente vê em todos os vídeos. Olha aí. E agora nós vamos entrar lá. Aqui atrás é a Floresta da Tijuca. E lá em cima, que agora não dá para ver porque o tempo fechou, é o Corcovado e o Cristo Redentor, que a gente acabou de sair de lá. Tava super ensolarado e o tempo fechou, ó, nublou. Mas é isso. Vamos lá. Vamos entrar então na propriedade para conhecer. Olha que bonito. Lá embaixo é a Avenida Jardim Botânico. E aqui então a entrada da mansão. O pessoal aproveita para fazer foto. E nós vamos entrar. Vamos lá. Aqui tem a entrada na época, né, para o automóvel. Os automóveis vinham daqui e daí a gente entra por aqui, ó. Aqui, ó, o pessoal faz foto. Então aqui é o grande espelho d'água para fazer foto. E tem um café aqui em volta. Ó, ali tá o Corcovado que tá nublado, a gente não consegue ver. E em cima do Corcovado o Cristo. E aqui a gente tem essa galeria toda da casa. Isso é o que seria o átrio central aqui da mansão. E aqui em volta a gente tem um café. E aquela fila que vocês viram é pro pessoal fazer fotos aqui, ó. E aqui é o café, que é onde eu vou tentar conseguir uma mesa para almoçar. Já são 2 e pouco da tarde e eu vou tentar almoçar por aqui hoje. É isso, vamos desfrutar um pouquinho dessa paisagem do Parque Lage, que hoje é um centro cultural e café. Gente, eu sou uma pessoa de muita sorte, porque cheguei aqui, consegui uma mesa. Olha a mesa aqui atrás, ó, tô com uma mesa aqui e olha a vista que eu tenho da mesa. O pessoal aqui, ó, pega uma fila para fazer a foto de lá para cá. E eu peguei uma mesa que eu vou fazer a foto daqui para lá, que é a mesma foto. Enfim, sorte é para quem tem, né? É isso. Bom, a temperatura deu uma trégua, mas eu acho que eu tô merecendo uma tacinha de prosecco. Então é isso. Agora é dar uma relaxada, fazer um almoço, pedir um burger de fraldinha, uma tacinha de prosecco, vamos fazer um almoço gostoso e depois partir o Jardim Botânico. Daqui a pouco eu mostro o burger de fraldinha quando chegar. Logo que a gente entra aqui na mansão do Parque Lage, a gente tem do lado esquerdo uma galeria toda restaurada para a gente ter noção de como era essa mansão originalmente. Então são paredes e piso completamente revestidos de mármores, de pedras nobres, e a gente tem um teto todo entalhado e rebuscado e iluminado. É uma sala muito, muito linda. As janelas são bem amplas e dão vista para todo o jardim lá fora. Isso então é uma das salas que a gente tem aqui dentro da mansão do Parque Lage, que hoje se tornou um centro cultural. Tem escola de música, tem escola de pintura, é muito, muito bonita. Ali a gente tem o hall principal, por onde a gente entrou, e essa galeria aqui do lado esquerdo, que é uma das salas da mansão do Parque Lage. Para lá a gente vai para o átrio, onde tem a piscina, e para cá a gente tem uma lojinha e a saída da casa, que vem para o jardim, que a gente sai nessa galeria externa, por onde os carros subiam, que eu mandei para vocês na entrada, filmei para vocês na entrada. E agora tô saindo daqui do Parque Lage e indo pro Jardim Botânico. Então partiu o Jardim Botânico.
Eu tô aqui na saída agora da casa, ó. Essa aqui seria uma saída de serviço e a gente sai numa parte da propriedade, ó. E agora eu tô saindo aqui do Parque Lage e indo pro Jardim Botânico, e a gente tá na lateral então da casa, ó. Tem uma grande sacada aqui, é a lateral da casa, e eu tô indo rumo ao Jardim Botânico, que fica aqui ao lado. Dá pra ir a pé, são 15 minutinhos andando. É na mesma avenida que se chama Jardim Botânico, ó. Aqui a gente tá na frente já da mansão e eu tô indo agora então pro Jardim Botânico. São 15 minutinhos andando ou 5 minutinhos se a gente pegar um carro e ir pro Parque do Jardim Botânico. Vamos lá. Gente, tô chegando aqui, ó, no Jardim Botânico, e dá uma olhada na beleza das palmeiras imperiais aqui, ó. Elas são bem altas, são lindas. O Jardim Botânico, para quem é de São Paulo, é um parque tão bonito quanto o Ibirapuera. Eu acho que ele talvez seja um pouquinho menor, mas é um parque lindo. Eu adoro o Rio de Janeiro. Acho que ele tem uma paisagem maravilhosa, não é à toa que é chamada de cidade maravilhosa. Encontrei alguns cariocas aqui que falaram que adoram São Paulo e que seria tudo se a gente tivesse a estrutura de São Paulo com a beleza do Rio, seria a cidade perfeita, e é verdade. Enfim, eu acho que se a gente tivesse uma cidade que misturasse as várias qualidades de todas as capitais do Brasil, seria o ideal, porque o Brasil é lindo, é maravilhoso nas suas várias capitais, estados e cidades, mas o Rio é realmente uma cidade maravilhosa. Olha essa alameda aqui, ó, que linda. Eu tô no gradil ainda do lado de fora aqui pela Avenida Atlântica, tô chegando na portaria do parque. Olha, gente, essas palmeiras que a gente já vê do lado de fora aqui. Tem bastante barulho de trânsito aqui. O tempo deu uma fechada bem forte agora. Tá bem fresquinho, tá gostoso para andar. A paisagem não tá tão linda por falta do sol, mas é isso, estamos chegando no Jardim Botânico. Vamos lá visitar o Jardim Botânico. Ó, cheguei aqui no Jardim Botânico, então estou na entrada. Não foi nem 10 minutos aqui de caminhada do Parque Lage. Obviamente, eu caminho muito rápido. Então talvez você pode contar aí 15 minutos, 20 minutos de caminhada para chegar até o Jardim Botânico. A gente chega aqui, já tem essa construção que sempre tem exposições bem legais aqui. É uma casa bem bonita. A gente tá aqui com uma exposição que se chama O Fantástico Mundo da Botânica, com entrada gratuita, mas eu vou fazer o passeio aqui pelo parque. Ó, o pessoal vindo de lá. Aqui tem a Alameda das Palmeiras Imperiais, uma das alamedas, e eu vou fazer o passeio aqui por fora do parque para mostrar para vocês. E aí eu chego aqui logo de cara no Jardim Botânico e eu dou de cara com Il Puto col Delfino. Agora eu vou mostrar para vocês, ó, o que é Il Puto col Delfino. Olha que legal, uma fonte super linda e um anjo bem barroco derramando água numa fonte. Ele tem um peixe ali na mão. E olha que cena mais bucólica, que coisa mais gostosa, o barulhinho da água. Não sei se o som tá captando, porque eu coloquei um filtro aqui. Deixa eu tentar tirar o filtro. Aqui, eu tirei o filtro do microfone para ver se capta o barulhinho da água. Deixa eu pôr o microfone mais perto. Então a gente tem uma cena bem bucólica aqui logo de entrada no Jardim Botânico. E o Jardim Botânico é isso, a gente vai andando, vai passeando e vai explorando o jardim, vai explorando o parque. Vamos lá. Aqui eu tô no Lago de Tartarugas. Olha que bonitinha as tartarugas. Turtles. Um laguinho bem grande aqui para as tartarugas, ó. Mais um pouquinho aqui do Lago de Tartarugas, olha. Aqui a gente tem uma fontinha e aqui um deck. E quando tem sol, elas vêm para cá tomar sol, ó. Tem uma chegando ali e tem duas lá. Começou até a pingar agora aqui uma chuvinha. Gente, olha, o parque fecha às 5, então eu consegui passear muito pouco dentro do parque do Jardim Botânico. E agora eu peguei um táxi e tô indo pro bondinho do Pão de Açúcar, que eu já tenho o ingresso que eu comprei online. Então vocês viram ali finalzinho do Jardim Botânico e agora a gente já tá aqui na Avenida Jardim Botânico indo em direção ao bondinho do Pão de Açúcar. Viajar tem isso. Às vezes a gente chega em alguns lugares e tá fechado, não tem ingresso, tá esgotado, enfim, deu para passear um pouquinho ali no comecinho do Jardim Botânico e aí o guarda veio pedir pra gente sair porque o parque já tava fechando. Paciência, acontece, coisas de turismo. Vamos pro bondinho, não sei que vista que a gente vai ter porque o tempo fechou, mas eu vou gravar para vocês, então daqui a pouco eu tô voltando com as imagens lá do Pão de Açúcar.
Acabei de chegar aqui na Praia Vermelha, peguei um trânsito bem pesado de sexta-feira, fim de tarde. Aqui já é a fila pro bondinho, para subir lá pro Pão de Açúcar. O bondinho tá ali, ó, e a subida acontece lá, ó. Então vamos subir à noite. É a primeira vez que eu subo à noite pro bondinho, já tá começando a escurecer. Vamos ver, vamos fazer essa subida, é surpreendente para mim, porque as outras vezes eu subi na metade do dia ou no entardecer. Vamos lá. Então esse primeiro morro aqui é o Morro da Urca, e ali a segunda subida é do Morro da Urca pro Pão de Açúcar. Então o Pão de Açúcar é esse menorzinho e o Morro da Urca aqui. Então a gente sai daqui da Praia Vermelha, aqui de baixo, sobe até o Morro da Urca, e do Morro da Urca tem uma segunda subida lá pro Pão de Açúcar. Vamos lá, vamos subir o bondinho então. O bondinho tá parado aqui, ó, esperando o passageiro, e daí ele sobe pelos cabos, vai até lá o Morro da Urca. Aqui a gente tem um bondinho chegando, nós já estamos na plataforma de embarque, esse é o pessoal que já está descendo. E agora a nossa vez de entrar, esse é o bondinho, a gente entra por aquela porta, ó. O bondinho tá bem vazio, esse horário é um horário tá bem legal. E aqui a gente tem a subida, ó. O morro tá lá em cima, aqui embaixo tá a praça, e já começou a subida do bondinho. Vamos ver que clima que nós vamos encontrar lá em cima, porque sempre lá é bem mais friozinho do que aqui embaixo, pelo menos as outras vezes que eu subi. Ali a gente tem uma vista da Praia Vermelha, o Pão de Açúcar ali, ó, e aqui a gente tá subindo pro Morro da Urca. Vem um bondinho descendo do lado de lá, ó. Aqui a gente tem uma vista da Baía de Guanabara. Olha, aqui já tem uma ventania que a gente vai, ó, tá balançando bem o bondinho por conta do vento. Ele encaixa pra gente poder descer. A vista lá de baixo, e aqui a gente desce. Olha a ventania que tá aqui em cima, gente. Não sei se o microfone tá captando, mas tá um vento. Olha as árvores balançando aqui, ó. E ainda a gente tem a subida daqui do Morro da Urca para o Pão de Açúcar. Aqui a gente sai no Parque da Urca, que tem algumas exposições. A gente vai ter uns bondinhos, vamos chegar lá? A gente tem uns bondinhos antigos aqui, os primeiros bondinhos. Aqui à esquerda, ó, a gente tem os bondinhos antigos. O primeiro bondinho, o primeiro modelo de bondinho era assim, olha. Tá ventando muito, muito, muito agora. Então esses foram os primeiros bondinhos usados, o primeiro modelo de bondinho. Depois mudou para esse daqui. E agora o modelo que a gente subiu, que eu filmei para vocês lá embaixo. Do lado de cá tem uma vista bem bonita e o vento tá um pouco menos intenso e a gente consegue ter um áudio um pouco melhor. Então eu tô aqui em cima do Morro da Urca, tá tendo uma balada lá, ó. O pessoal tá animado ali na balada. Eu ainda vou subir daqui do Morro da Urca pro Pão de Açúcar. Então aqui, ó, tá a próxima estação onde a gente pega o bondinho e sobe daqui do Morro da Urca pro Pão de Açúcar ali, ó, que tá ali no fundo. Ali um pouco da vista que a gente tem aqui do mirante, e vou lá subir pro Pão de Açúcar. Bora lá. Aí vem chegando o bondinho que vai descarregar uma turma. Ele vem devagarinho quando vai chegando, porque aí ele bate de um lado e do outro aqui para encaixar direitinho na estação. E aqui, ó, já liberou pra gente entrar. E vamos fazer então agora a segunda subida aqui do Morro da Urca pro Pão de Açúcar. Gente, desci do bondinho, fui direto pra casa, tomei um banho, me arrumei. O tempo fechou lá em cima no bondinho do Pão de Açúcar. Não deu pra filmar a segunda parte, mas tá valendo, a vista foi linda, deu pra ver tudo legal. Agora tá chovendo aqui no Rio, eu já me arrumei e vim pro Artigiano, que é esse restaurante lindo que vocês vão conhecer. O Artigiano fica numa casa que diz que a Leila Diniz morou nessa casa. Essa casa pertenceu a Leila Diniz. Então agora eu vou entrar com vocês e vou levar vocês para conhecerem esse restaurante que, além de muito lindo, é muito gostoso e super aconchegante. Vamos lá para terminar essa noite bem, lá pro Artigiano. Vamos lá. A gente
Gente, logo na entrada aqui, olha, tem uma área externa que dá visão para a rua, que já é muito charmosa. Todo artesiano tem muita faiança aqui, olha. A decoração dele é bem clássica, com muita faiança. E a gente tem uma área bem linda aqui que dá vista para a área lá de fora, ó. Agora, o salão lá dentro é um salão bem elegante e eu vou levar vocês para vocês conhecerem o salão lá dentro. Vamos lá. Eu vou entrar agora no salão aqui embaixo para mostrar para vocês. Ele é um restaurante mais clássico e com pratos bem contemporâneos. Dá uma olhada, que salão bonito, olha. Tem pratos bem contemporâneos, de uma culinária bem contemporânea, puxado para uma culinária meio italiana. Sempre que eu comi aqui foi muito gostoso. Ele tem uma mesa reservada numa sala aqui atrás, que é uma mesa bem interessante. E ele tem um outro salão em cima. Tem detalhes lindíssimos aqui no restaurante, como eu falei para vocês, como por exemplo, esses espelhos aqui, olha, muita faiança. Dá uma olhada nas faianças que eles têm aqui. Eu tô falando mais baixo porque ele é um restaurante que tem um público bem seletivo. Vamos pro andar de cima agora. Eu vou mostrar para vocês o salão agora lá de cima. E eu preciso te contar que apesar desse salão bem sofisticado, o artesiano tem um custo bem compatível. Olha, vamos entrar aqui no salão de cima pra gente conhecer esse salão que também é bem bonito. Olha, e ele não tem valores exorbitantes, são valores bem honestos, bem acessíveis. Olha, a gente tem uma ânfora bem bonita ali, tem algumas mesas maiores para cá, olha que bonito a faiança que tem nessas paredes, a iluminação dele é uma iluminação um pouquinho mais baixa, olha essas faianças que bonitas. Então é isso, é um restaurante bem bonito, um restaurante bem clássico, com uma comida contemporânea, com valores bem honestos, valores bem acessíveis, se come muito bem, com classe, com elegância, com sofisticação e valores bem acessíveis e honestos. Eu tô esperando uma mesa, tô esperando a mesa que eu reservei e é isso. Daqui a pouco eu vou te mostrar o que eu vou pedir, tá bom? Então já eu vou estar na mesa, eu vou fazer o pedido e eu vou te mostrar os pratos aqui do artesiano. É daqui a pouco. Gente, olha o nível do serviço do artesiano. Esse prato tem um fator emocional para mim, porque a minha avó fazia flor de abobrinha. Claro que ela fazia uma versão simplificada dessa abobrinha, dessa flor. Aqui eles servem com todo esse requinte e sofisticação que eu já reproduzi em casa. Então é isso, agora eu vou degustar. Gente, olha esse tortelli negro com lagosta e aspargos. Eu já comi, acho que esse prato, umas 4 ou 5 vezes neste restaurante. E eu sempre peço ele porque é maravilhoso. Adoro. Agora eu vou degustar e vocês vão ficar com vontade. E quem vier ao Rio, eu recomendo. Oiê! Você deve estar assistindo o final desse vídeo aqui. E eu decidi assim, que a gente tá com muito conteúdo. Na verdade, hoje eu tô no domingo, no último dia do passeio. Mas, como a gente tá com muito conteúdo, eu achei que o vídeo ia ficar muito longo, eu resolvi dividir o vídeo em 2 partes. Então você terminou de assistir agora a primeira parte desse vlog de viagem para o Rio de Janeiro. Você assistiu todo o meu dia na quinta-feira, assistiu o dia de hoje na sexta-feira e eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Na verdade eu tô gravando, como eu te disse, já no último dia de passeio, mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Vou pedir para você dar o teu joinha, se inscrever no canal se você não é inscrito. Lembre-se que a gente tem o botão do Seja Membro, clica lá, você clicando no Seja Membro, você se torna um membro SegChique Premium do canal, com vantagens exclusivas, inclusive acesso antecipado aos vídeos do público em geral. Vai ter também uma notinha ali do lado do seu nome, indicando que você é um SegChique Premium. Fora os emojis que você tem ali, só quem é SegChique Premium tem, para poder comentar e colocar os emojis exclusivos, tá bom? Então, terminando o vídeo, vai lá na página do canal e clica no Seja Membro. E não esquece de compartilhar o vídeo nas tuas redes sociais e comentar aí embaixo o que você tá achando dessa
essa primeira parte do meu passeio aqui pelo Rio. Bom, gente, então é isso. Eu vou encerrar. Não se esqueça que semana que vem sai o segundo vídeo, continuação do vlog de viagem, que eu vou terminar, ó, na verdade, onde eu tô agora gravando, que é no Copacabana Palace, com um brunch maravilhoso, tá bom? É isso, gente. Curte, compartilha, se inscreva no canal e não deixe de ver semana que vem a segunda parte desse vlog. Valeu, grande beijo. Até o próximo vídeo no canal. Fui!